Winston acordou com os olhos cheios de lágrimas. Julia rolou sonolenta em sua direção, murmurando algo que poderia ter sido: O que foi? Eu sonhei, ele começou, mas se interrompeu. Era complexo demais para expressar com palavras. Havia o sonho em si e a lembrança, relacionada a ele, que invadira sua mente poucos segundos após o despertar. Ficou deitado de olhos fechados, ainda mergulhado na atmosfera do sonho. Era um lugar amplo e luminoso no qual toda a sua vida se estendia à frente como uma paisagem em um entardecer de verão depois da chuva. Tudo havia acontecido dentro do peso de vidro, mas a superfície do vidro era a abóbada celeste e dentro dela tudo estava inundado por uma luz clara e suave, por meio da qual se conseguia enxergar distâncias intermináveis. O sonho também incluía, na verdade, em certo sentido era apenas, um gesto de braço feito por sua mãe e repetido, 30 anos depois, pela mulher judia que ele tinha visto no filme noticioso, tentando proteger o menininho dos tiros antes que o helicóptero explodisse a ambos. Você sabia, Winston começou, que até este momento eu acreditava que tinha assassinado minha mãe? Por que você fez isso? Disse Júlia, meio adormecida. Eu não a assassinei, não fisicamente. No sonho, ele se lembrou do último vislumbre que teve da mãe e, nos poucos momentos seguintes ao despertar, a sequência de pequenos eventos que encadeava o fato havia retornado. Era uma lembrança que ele devia ter empurrado, deliberadamente, para fora da consciência por muitos anos. Não tinha certeza da data, mas não tinha menos de 10 anos, talvez 12, quando aconteceu. O pai desaparecera algum tempo antes. Não conseguia se lembrar exatamente. Recordava melhor as circunstâncias turbulentas e ruidosas da época. Os surtos periódicos de pânico em relação a ataques aéreos e a busca por abrigo nas estações do metrô. Os montes de entulho por todo lado, as declarações incompreensíveis afixadas nas esquinas, as gangues de jovens usando camisas da mesma cor, as filas imensas na frente das padarias, o disparar intermitente de submetralhadoras ao longe e, acima de tudo, o fato de que nunca havia o suficiente para comer. Lembrava-se de passar longas tardes revirando lixeiras e pilhas de detritos com outros meninos, caçando talos de repolho, cascas de batata e até, de vez em quando, restos de pão mofado, dos quais cuidadosamente raspavam as cinzas, e de se esperar pela passagem de caminhões que percorriam determinada rota e eram conhecidos por transportar ração de gado. Os veículos, dando solavancos nos trechos ruins da estrada, às vezes deixavam cair pequenas partes do bagaço de plantas. Quando o pai desapareceu, a mãe não demonstrou nenhuma surpresa ou tristeza profunda, mas uma mudança súbita se abateu sobre ela, que pareceu ter se tornado completamente apática. Era evidente para Winston que esperava algo que sabia que aconteceria. Fazia tudo o que era necessário,
Cozinhava, lavava, remendava, arrumava a cama, varria o chão, espanava a lareira, sempre muito devagar e com uma estranha ausência de movimentos supérfluos, como um modelo vivo de pintor, que se mexia por vontade própria. O corpo volumoso e bem torneado pareceu cair naturalmente na imobilidade. Durante horas e horas, ela se sentava quase imóvel na cama, embalando a filha mais nova, uma criança miúda, doente e muito quieta, de 2 ou 3 anos, com um rosto quase símil pela magreza. Muito raramente tomava Winston nos braços e o pressionava contra si por bastante tempo, sem dizer nada. Ele tinha consciência, apesar da juventude e do egoísmo, de que aquilo estava de alguma forma ligado à coisa nunca mencionada que iria acontecer. Lembrava-se do cômodo onde a família morava, um quarto escuro, com cheiro de guardado, que parecia lotado apenas com uma cama e um cobertor branco. Havia um fogareiro no anteparo da lareira, uma prateleira onde ficava guardada a comida e do lado de fora uma pia marrom de barro, comum a vários quartos. Ele se lembrava do corpo bem delineado da mãe, debruçado sobre o fogareiro para mexer alguma coisa dentro de uma panela. Acima de tudo, lembrava-se da fome contínua e das batalhas ferozes, sórdidas, durante as refeições. Perguntava à mãe de maneira irritante, de novo e de novo, por que não havia mais comida. Gritava e avançava contra ela. Até se lembrava do tom da própria voz, que estava mudando precocemente e às vezes retumbava de um modo peculiar. Ou fazia uma tentativa chorosa em seus esforços para obter mais do que a parte que lhe cabia. A mãe sempre estava pronta a lhe dar mais. Considerava natural que ele, o menino, recebesse a maior porção. Porém, não importava o que ela lhe desse. Winston sempre exigia mais. Em toda refeição, a mãe lhe implorava que não fosse egoísta e se lembrasse de que a irmãzinha estava doente e também precisava de comida. Mas era inútil. Ele gritava, enfurecido, quando ela parava de servir. Tentava arrancar a panela e a colher das mãos dela. Pegava bocados do prato da irmã. Sabia que assim deixaria as duas com fome, mas não conseguia evitar. Até se sentia no direito de fazer aquilo. Os clamores de seu estômago faminto justificavam seu comportamento. Entre as refeições, se a mãe não ficasse alerta, ele furtava constantemente o mísero estoque de comida da prateleira. Um dia, o racionamento de chocolate foi oficializado. Não tinha havido questões do tipo por semanas ou meses. Winston se lembrava bem daquele pequeno pedaço do precioso chocolate, um tablete de 2 onças. Eles ainda usavam onças como medida de peso, naquele tempo, a ser dividido entre os 3. Era óbvio que deveria ser dividido em 3 partes iguais. Mas ele, como se estivesse ouvindo outra pessoa, exigiu em altos brados receber o pedaço inteiro. A mãe lhe disse para não ser guloso. Houve uma discussão longa, irritante, infinita, com gritos, gemidos, lágrimas, protestos, barganhas.
A irmãzinha, agarrada à mãe com ambas as mãos, exatamente como um bebê macaco, observou-o por cima dos grandes ombros dela, com olhos arregalados e tristes. No fim, a mãe partiu 3/4 do chocolate e deu a Winston, e o quarto restante para a bebezinha. Ela o pegou e o olhou tolamente, talvez sem saber o que era. Winston a encarou por um momento. Então, com um salto ágil e súbito, arrancou o pedaço de chocolate da mão da irmã e saiu correndo pela porta. Winston, Winston! A mãe gritou atrás dele. Volte aqui. Devolva o chocolate da sua irmã. Ele parou, mas não voltou. Os olhos aflitos da mãe estavam fixos em seu rosto. Mesmo assim, ainda pensava sobre o acontecimento, e ele não sabia o que estava a ponto de acontecer. A irmã, consciente de ter sido roubada, iniciou um protesto débil. A mãe passou o braço em volta da criança e pressionou o rosto dela contra o peito. Alguma coisa naquele gesto informou a Winston que sua irmã estava morrendo. Ele se virou e voou escada abaixo, enquanto o chocolate se tornava viscoso em sua mão. Nunca mais viu a mãe. Depois de devorar o chocolate, sentiu-se um tanto envergonhado de si mesmo e perambulou pelas ruas durante várias horas, até que a fome o conduziu para casa. Quando voltou, a mãe tinha desaparecido. Isso já estava se tornando comum na época. Nada faltava ao quarto, a não ser a mãe e a irmã. Não haviam levado nenhuma roupa, nem mesmo o sobretudo da mãe. Até hoje, ele não sabia com certeza se ela estava morta. Era perfeitamente possível que apenas tivesse sido mandada para um campo de trabalhos forçados. Quanto à irmã, poderia ter sido removida, como o próprio Winston, para uma das colônias de crianças sem lar. Centros de recuperação, chamavam, que tinham se multiplicado como resultado da guerra civil. Ou poderia ter sido mandada ao campo de trabalho junto com a mãe, ou simplesmente abandonada em algum canto para morrer. O sonho ainda estava vivo em sua cabeça, em especial o gesto envolvente e protetor do braço, no qual um significado completo parecia estar contido. Sua memória recuou até outro sonho, de 2 meses antes. Exatamente como sua mãe havia se sentado na cama suja com a manta branca, com a criança agarrada a si, da mesma maneira, ela estava sentada em um navio que afundava, bem abaixo dele e descendo mais fundo a cada minuto, mas ainda olhando para cima, na direção de Winston, através da água turva. Ele contou a Júlia a história do desaparecimento de sua mãe. Sem abrir os olhos, ela rolou e se ajeitou em uma posição mais confortável. Acho que você era um pequeno porco nojento naquela época. Foi a resposta sem emoção. Todas as crianças são como porcos. Sim, mas o ponto importante da história, a julgar por sua respiração, era evidente que ela adormecera de novo. Winston teria gostado de continuar falando a respeito da mãe. Não supunha, baseado no que conseguia se lembrar, que fosse uma mulher incomum, muito menos inteligente. Ainda assim, tinha um tipo de nobreza, de pureza, simplesmente porque os padrões aos quais obedecia eram privados. Seus sentimentos eram seus,
não podiam ser alterados por fatores externos. Não teria ocorrido a ela que uma ação sem efeito se torna, por isso, sem significado. Se você amava alguém, você amava esse alguém e, quando nada mais tinha para lhe dar, você ainda lhe dava o seu amor. Quando o chocolate acabou, a mãe abraçou forte sua filha. Era inútil, não mudava nada, não produzia mais chocolate, não revertia a morte da criança ou a dela, mas lhe parecia natural fazer aquilo. A mulher judia refugiada no barco também tinha coberto o menininho com o braço, gesto que não era mais útil contra a munição do que uma folha de papel. A coisa terrível que o partido fizera fora persuadir você de que meros impulsos, meros sentimentos, não tinham importância, ao mesmo tempo em que lhe roubava todo o controle sobre o mundo material. Uma vez que estivesse nas garras do partido, o que você sentisse ou deixasse de sentir, como agisse, ou se contivesse para não agir, não fazia, literalmente, a menor diferença. Não importa o que acontecesse, você desaparecia e nunca mais se ouvia falar de você nem de seus atos. Você era totalmente suprimido do fluxo da história. E ainda assim, para as pessoas de apenas 2 gerações antes, isso não teria parecido nem um pouco importante, pois elas não estavam tentando alterar a história. Eram governadas por lealdades particulares e não as questionavam. O que importava eram os relacionamentos individuais e um gesto totalmente desamparado, um abraço, uma lágrima, uma palavra dita a um moribundo, podia ter valor em si mesmo. Os proletas ocorreu-lhes subitamente. Haviam permanecido nessa condição. Eles não eram leais a um partido, ou a um país, ou a uma ideia. Eram leais uns aos outros. Pela primeira vez em sua vida, Winston não sentiu desprezo pelos proletas, nem pensou neles como uma mera força inerte que um dia iria acordar para a vida e regenerar o mundo. Os proletas tinham continuado humanos. Não haviam endurecido por dentro. Apegaram-se a emoções primitivas que o próprio Winston precisava reaprender por meio de esforço consciente. E ao pensar nisso, ele se lembrou, sem relevância aparente, de como, poucas semanas antes, vira aquela mão seccionada caída no meio da rua, e de como a chutara para a sarjeta, como se fosse um talo de repolho. Os proletas são seres humanos, disse em voz alta. Nós não somos humanos. Por que não? Indagou Júlia, que tinha despertado de novo. Ele pensou por um momento. Nunca lhe ocorreu que a melhor coisa que temos a fazer é simplesmente sair andando daqui antes que seja tarde demais e nunca mais nos vermos? Sim, querido, isso me ocorreu diversas vezes, mas não vou fazer isso, mesmo assim. Até agora tivemos sorte, mas não pode durar muito mais. Você é jovem, sua aparência é normal, inocente. Se ficar longe de gente como eu, poderá continuar vivo por mais 50 anos. Não, já pensei em tudo. O que você faz, eu vou fazer. E não fique com essa cara de desânimo. Sou boa em permanecer viva. Nós podemos ficar juntos por mais 6 meses, um ano,
Não há como saber. No fim, é certeza que estaremos separados. Você percebe como vamos nos sentir absurdamente sozinhos? Quando eles nos pegarem, não haverá nada, literalmente nada, que um de nós possa fazer pelo outro. Se eu confessar, eles vão atirar em você. E se eu me recusar a confessar, eles vão atirar em você do mesmo jeito. Nada do que eu faça ou diga, ou me impeça de dizer, vai adiar sua morte por mais de 5 minutos. Nenhum de nós vai saber nem mesmo se o outro está vivo ou morto. Ficaremos absolutamente sem poder. O que importa é que não devemos trair um ao outro, mesmo que isso não faça a menor diferença. Se você está falando sobre confessar, nós vamos acabar confessando, com certeza. Todo mundo confessa. Não há como evitar. Eles nos torturam. Não estou falando de confessar. Confissão não é traição. O que você diz ou faz não importa. Apenas sentimentos importam. Se eles pudessem me fazer deixar de amar você, isso seria a verdadeira traição. Júlia refletiu. Eles não têm como fazer isso, disse finalmente. É a única coisa que não conseguem. Podem obrigar você a dizer qualquer coisa, mas não podem obrigar você a acreditar nela. Não tem como entrar na sua mente. Não, ele respondeu, um pouco mais esperançoso. Não, isso é bem verdade. Eles não podem entrar na sua mente. Se você conseguir sentir que permanecer humano vale a pena, mesmo não dando nenhum resultado, nem fazendo a menor diferença, você venceu. Winston pensou na teletela e em seu equipamento de espionagem, que jamais descansava. Eles podiam espioná-lo noite e dia, mas, se você tivesse juízo, conseguia enganá-los. Com toda a inteligência que tinham, eles nunca haviam conseguido descobrir o que o outro ser humano pensava. Talvez isso fosse menos verdade, uma vez que se estivesse sob o poder deles. Não se sabia o que acontecia dentro do Ministério do Amor, mas era possível adivinhar. Torturas, drogas, instrumentos sensíveis que registravam suas reações nervosas. Um desmoronamento gradual por privação de sono e solidão e interrogatórios persistentes. Fatos, de toda maneira, não podiam ser mantidos em segredo. Podiam ser reconstruídos através de perguntas. Podiam ser arrancados de você através de tortura. Mas se o objetivo não era permanecer vivo, e sim permanecer humano, que diferença fazia, em última instância? Eles não podiam alterar seus sentimentos. Aliás, nem você teria como alterá-los, mesmo se quisesse. Eles podiam exibir explicitamente e com o máximo detalhamento tudo o que você tinha feito ou dito ou pensado. Mas o íntimo do seu coração, cujo funcionamento era misterioso até para você mesmo, continuava inviolável. Eles conseguiram finalmente. A sala onde se encontravam era comprida e suavemente iluminada. A teletela estava reduzida a um volume baixo. A espessura do tapete azul escuro dava a impressão de estar pisando em veludo. Na ponta mais distante da sala, O'Brien, sentado à mesa sob uma luz esverdeada,
tinha muitos papéis de ambos os lados. Não se dera ao trabalho de levantar o olhar quando o empregado fez Julia e Winston entrar. O coração de Winston batia tão forte que ele não sabia se seria capaz de falar. Haviam conseguido, finalmente. Era só nisso que conseguia pensar. Foi um ato de imprudência ter ido até ali, e uma insanidade completa chegarem juntos. Embora fosse verdade que tinham feito caminhos diferentes e só se encontrado à porta da casa de O'Brien. Entrar em um lugar daqueles exigia controle dos nervos. Apenas em ocasiões muito raras, uma pessoa via o interior das casas do núcleo do partido, ou entrava na região da cidade onde eles viviam. Toda a atmosfera do imenso bloco de apartamentos, a riqueza e a amplitude de tudo, os cheiros nada familiares de boa comida e bom tabaco, os elevadores silenciosos e incrivelmente rápidos deslizando para cima e para baixo, os empregados de casaco branco correndo de um lado para o outro, tudo intimidava. Embora Winston tivesse um bom pretexto para estar ali, fora assombrado a cada passo pelo medo de que um guarda em uniforme preto surgisse de repente de uma esquina, exigisse seus documentos e o mandasse ir embora. O empregado de O'Brien, no entanto, havia recebido os dois com boas maneiras. Era um homem baixo, de cabelo escuro e jaqueta branca, com um rosto em forma de diamante completamente inexpressivo, e poderia ser chinês. O corredor pelo qual os conduziu era delicadamente acarpetado, com papel de parede cor creme e lambris brancos. Tudo rigorosamente limpo. Aquilo também intimidava. Winston não se lembrava de alguma vez ter visto um corredor cujas paredes não fossem gordurosas pelo contato com corpos humanos. O'Brien tinha um pedaço de papel entre os dedos e parecia analisá-lo criteriosamente. O rosto forte, curvado para baixo de modo que se via a linha do nariz, parecia ameaçador e inteligente. Por talvez 20 segundos, permaneceu sentado, sem se mover. Então puxou a fala-escreve para perto de si e ditou uma mensagem no jargão híbrido dos ministérios. Itens 1,5,7 aprovados totalmente. Ponto sugestão contida. Item 6, duplo mais, ridículo, quase, pensamento crime. Cancelar, ponto, desprosseguir, construção, pré-obter, mais estimativas, sobrecarga, maquinário, ponto, fim mensagem. Levantou-se pausadamente da cadeira e foi na direção deles, atravessando o tapete silencioso. Um pouco da atmosfera oficial pareceu ter se dissipado quando ele disse palavras em novo idioma, mas sua expressão estava mais sombria do que o normal, como se não estivesse satisfeito por ser perturbado. O terror que Winston já sentia foi subitamente atravessado por uma torrente de constrangimento. Pareceu-lhe bastante provável que simplesmente tivesse cometido um erro estúpido, pois que evidência tinha de que O'Brien fosse realmente um conspirador político? Nenhuma, exceto uma centelha nos olhos e uma única observação equivocada. Para além disso, restavam apenas suas fabulações secretas, fundadas sobre um sonho.
Ele nem poderia usar o pretexto de que tinha ido pegar emprestado o dicionário, porque, nesse caso, seria impossível explicar a presença de Júlia. Enquanto O'Brien passava em frente à teletela, um pensamento pareceu-lhe ocorrer. Ele parou, virou de lado e pressionou um botão na parede. Ouviu-se um estalido agudo. A voz parou. Júlia soltou um som baixo, uma interjeição de surpresa. Mesmo em meio a seu pânico, Winston ficou chocado demais para conseguir segurar a língua. Você pode desligar, exclamou. Sim, respondeu O'Brien. Nós podemos desligá-la. Temos esse privilégio. Ele se postou diante das visitas. Sua constituição sólida os assombrava e a expressão em seu rosto ainda era indecifrável. Aguardava, com certa teimosia, que Winston falasse. Mas sobre o quê? Era bastante provável que ele fosse apenas um homem ocupado, questionando, irritado, porque fora interrompido. Ninguém falou. Depois que a teletela foi desligada, um silêncio mortal invadiu a sala. Os segundos passavam lentamente. Com dificuldade, Winston continuou a manter os olhos fixos nos de O'Brien. Depois, de repente, o rosto sombrio se desfez no que poderia ter sido o começo de um sorriso. Com um gesto característico, O'Brien ajeitou os óculos no nariz. Devo eu dizer ou você dirá? Eu direi, respondeu Winston prontamente. A tela está mesmo desligada? Sim, está tudo desligado. Nós estamos sozinhos. Bem, viemos aqui porque fez uma pausa, dando-se conta pela primeira vez de como seus motivos eram vagos. Como não sabia de fato que tipo de ajuda esperava de O'Brien, não era fácil dizer por que havia ido lá. Mesmo assim, prosseguiu, ciente de que sua fala devia soar tanto débil quanto pretensiosa. Acreditamos que exista um tipo de conspiração, alguma organização secreta, trabalhando contra o partido, na qual você esteja envolvido. Queremos nos juntar e trabalhar por ela. Somos inimigos do partido. Nós descremos dos princípios do Socing, criminosos do pensamento e adúlteros. Estou lhe contando isso porque queremos nos colocar à sua disposição. Se você quiser que nos incriminemos de outra maneira, estamos prontos. Winston parou e espiou por cima do ombro, com a sensação de que a porta tinha sido aberta. E, de fato, o empregado baixinho de rosto amarelo havia entrado sem bater, carregando uma bandeja com um decantador e copos. Martim é dos nossos, disse O'Brien impassível. Traga a bebida para cá, Martim. Ponha na mesa redonda. Temos cadeiras suficientes? Então vamos nos sentar e conversar sossegados. Traga uma cadeira para si, Martim. Vamos falar de negócios. Você pode parar de ser um empregado pelos próximos 10 minutos. O homenzinho se sentou, muito à vontade, mas ainda assim com um ar de empregado, de um subalterno desfrutando de um privilégio. Winston o avaliou com o canto dos olhos.
Ocorreu-lhe que a vida completa do homem era a interpretação de um papel e que ele achava perigoso sair da personagem, mesmo que só por um momento. O'Brien segurou o decantador pela boca e encheu os copos com um líquido vermelho escuro. Isso despertou em Winston uma memória distante de algo já visto há muito tempo, em um muro ou cartaz publicitário. Uma garrafa enorme, composta de luzes elétricas que pareciam se mexer para cima e para baixo e despejar o conteúdo em um copo. Visto de cima, o líquido parecia quase preto, mas no decantador brilhava como um rubi. Tinha um cheiro agridoce. Observou Júlia pegar o copo e cheirar com muita curiosidade. Chama-se vinho, disse O'Brien com um sorriso pálido. Você leu a respeito em livros, sem dúvida. Temo que ele quase não chegue às margens do partido. O rosto ficou solene de novo e ele levantou o copo. Acho que é melhor começar fazendo um brinde. À saúde do nosso líder, a Emanuel Goldstein. Winston apanhou o copo com certa ansiedade. Vinho era algo sobre o que já lera e com o que havia sonhado. Como o peso de papel de vidro e as rimas parcialmente lembradas do Sr. Charrington. Ele pertencia ao passado extinto e romântico, os velhos tempos, como ele gostava de chamá-lo secretamente, em pensamento. Por algum motivo, sempre pensara que vinho tinha um gosto doce e intenso, como o de geleia de amora, e um efeito que intoxicava imediatamente. Na realidade, quando o engoliu, achou a coisa francamente decepcionante. A verdade era que, depois de anos bebendo gin, ele mal conseguia sentir o gosto de outra coisa. Pousou o copo vazio. Então existe uma pessoa como Goldstein? Perguntou. Sim, existe, e ele está vivo. Onde eu não sei. E a conspiração, a organização, é real? Não é só uma invenção da polícia do pensamento? Não, é real. Nós a chamamos de Irmandade. Você nunca saberá muito mais sobre ela, além de sua existência e de que você pertence a ela. Voltarei a isso daqui a pouco. Consultou o relógio. Não é inteligente, mesmo para membros do núcleo do partido, desligar a teletela por mais do que meia hora. Vocês não deveriam ter vindo juntos e terão de ir embora separadamente. Você, camarada, inclinou a cabeça para Júlia. Partirá primeiro. Temos cerca de 20 minutos à nossa disposição. Vocês hão de compreender que preciso começar fazendo certas perguntas. Em termos gerais, o que estão preparados para fazer? Qualquer coisa de que sejamos capazes, disse Winston. O'Brien havia se virado um pouco na cadeira e o encarava. Quase ignorou Júlia, parecendo presumir que Winston falava por ela. Por um momento, suas pálpebras baixaram. Ele começou a fazer as perguntas em voz baixa, entediante, como se fossem rotina, uma espécie de catecismo, cujas respostas, em sua maioria, já lhe eram conhecidas. Estão preparados para dar suas vidas? Sim. Estão preparados para cometer assassinatos? Sim.
Cometer atos de sabotagem que possam causar a morte de centenas de pessoas inocentes? Sim. Trair seu país em favor de forças estrangeiras? Sim. Vocês estão preparados para trapacear, forjar, chantagear, corromper a mente das crianças, distribuir drogas que causam dependência, encorajar a prostituição, disseminar doenças venéreas, fazer qualquer coisa que possa levar à desmoralização e ao enfraquecimento do poder do partido? Sim. Se, por exemplo, servisse aos nossos interesses jogar ácido sulfúrico no rosto de uma criança, vocês estão preparados para fazer isso? Sim. Vocês estão preparados para perder sua identidade e viver o resto da vida como garçons ou trabalhadores das docas? Sim. Vocês estão preparados para cometer suicídio, se e quando nós assim ordenarmos? Sim. Vocês estão preparados, os dois, para se separar e nunca mais se verem de novo? Não, interveio Júlia. Pareceu a Winston que um longo tempo se passou antes que ele respondesse. Por um momento, sentiu que era mudo. Sua língua se agitava em silêncio, formando as primeiras sílabas de uma palavra, depois de outra, de novo e de novo. Até pronunciá-la. Não sabia qual palavra iria dizer. Não, falou afinal. Vocês fizeram bem em me contar, disse O'Brien. É necessário que nós saibamos tudo. Virou-se na direção de Júlia e acrescentou, com uma voz ligeiramente mais expressiva: Você compreende que, mesmo que ele sobreviva, poderá ser como uma pessoa diferente? Nós talvez sejamos obrigados a dar-lhe uma nova identidade. O rosto, os movimentos, o formato das mãos, a cor do cabelo, até a voz, tudo nele seria diferente. E você mesma talvez também precise se tornar uma pessoa diferente. Nossos cirurgiões podem alterar uma pessoa para além de todo reconhecimento. Às vezes é necessário. Às vezes, nós até amputamos um membro. Winston não pôde evitar outro olhar de soslaio para o rosto mongol de Martin. Não viu cicatrizes. Júlia empalideceu um tom, de modo que as sardas estavam realçadas, mas encarou O'Brien corajosamente. Murmurou alguma coisa que parecia uma concordância. Bom, então está combinado. Havia uma caixa de prata com cigarros em cima da mesa. Com um ar um tanto distraído, O'Brien a empurrou na direção dos outros. Pegou um para si, levantou-se e começou a andar lentamente a esmo, como se raciocinasse melhor estando de pé. Os cigarros eram muito bons, grossos e bem embalados, o papel de uma textura sedosa incomum. O'Brien consultou o relógio de novo. É melhor você voltar à copa, Martin. Vou ligar a teletela em 15 minutos. Dê uma boa olhada no rosto desses camaradas antes de ir. Você vai vê-los de novo. Eu talvez não. Exatamente como tinham feito na porta de entrada, os olhos pretos do homenzinho cintilaram nos rostos deles.
Não havia um só traço amigável em seus modos. Ele estava memorizando a aparência de ambos, mas não tinha interesse neles, ou não demonstrava ter. Ocorreu a Winston que um rosto sintético talvez fosse incapaz de mudar de expressão, sem falar nem fazer nenhum tipo de saudação. Martim saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. O'Brien continuava a andar de um lado para o outro, uma das mãos no bolso do macacão preto, a outra segurando o cigarro. Vocês compreendem, prosseguiu, que estarão lutando no escuro, sempre no escuro. Vocês receberão ordens e obedecerão sem saber por quê. Mais tarde, eu lhes enviarei um livro, na qual aprenderão a verdadeira natureza da sociedade em que vivemos e a estratégia pela qual haveremos de destruí-la. Quando acabarem de ler, serão membros plenos da Irmandade. Mas entre os objetivos gerais pelos quais estamos lutando e as tarefas imediatas do momento, vocês jamais saberão de nada. Eu lhes digo que a Irmandade existe, mas não posso contar se ela possui 100 membros ou 10 milhões. A partir de sua experiência pessoal, vocês nunca serão capazes de dizer se ela chega ao menos a 1 dúzia. Receberão 3 ou 4 contatos, renovados de tempos em tempos, conforme desaparecerem. Como este foi seu primeiro contato, será preservado. Quando vocês receberem ordens, elas partirão de mim. Se julgarmos necessário nos comunicar com vocês, será por meio do Martim. Quando forem pegos, irão confessar. Isso é inevitável. Mas terão pouco a confessar além das próprias ações. Não terão como trair mais do que um punhado de pessoas sem importância. Provavelmente não trairão nem mesmo a mim. Pode ser que eu esteja morto ou tenha me tornado uma pessoa diferente, com um rosto diferente. Ele continuou a andar sobre o tapete macio. A despeito do corpo volumoso, havia uma graça notável em seus movimentos, que aparecia até mesmo no gesto de enfiar a mão no bolso ou manusear o cigarro. Mais até do que força, O'Brien transmitia uma impressão de confiança e de compreensão disfarçada de ironia. Por mais que falasse seriamente, não tinha nada da bitola mental de um fanático. Quando se referia a assassinato, suicídio, doença venérea, membros amputados e rostos alterados, era com um leve ar de galhofa. Isso é inevitável. Sua voz parecia dizer: isso é o que precisamos fazer, sem recuo. Mas não é o que faremos quando a vida valer a pena de novo. Uma onda de admiração, quase de adoração, fluiu de Winston em direção a O'Brien. No momento, ele tinha esquecido a figura indistinta de Goldstein. Olhando para os ombros fortes de O'Brien e o rosto de traços francos, feio e ainda assim tão civilizado, era impossível acreditar que ele pudesse ser derrotado. Não havia estratagema ao qual ele não pudesse se igualar, nenhum perigo que não pudesse antever. Até Júlia parecia impressionada. Ela deixara o cigarro queimar e estava escutando atentamente conforme O'Brien prosseguia.
Vocês devem ter ouvido rumores sobre a existência da Irmandade. Sem dúvida, formaram a própria imagem dela. Imaginaram, provavelmente, um mundo paralelo de conspiradores que se encontram secretamente em porões. Rabiscam mensagens nos muros, reconhecem um ao outro por palavras em código ou por movimentos especiais da mão. Nada do tipo existe. Os membros da Irmandade não têm meios de se reconhecer e é impossível para um membro conhecer a identidade de mais do que alguns poucos. O próprio Goldstein, se caísse nas mãos da polícia do pensamento, não poderia fornecer uma lista completa dos membros nem outra informação que os levasse a ela. Tal lista não existe. A Irmandade não pode ser extinta porque não é uma organização no sentido comum. Nada a mantém unida exceto uma ideia, que é indestrutível. Vocês nunca terão nada que os apoie, exceto a ideia, e não receberão vantagens nem encorajamento. Quando finalmente forem pegos, não terão nenhuma ajuda. Nós nunca ajudamos nossos membros. No máximo, quando é absolutamente necessário que alguém seja silenciado, de vez em quando conseguimos contrabandear uma lâmina para dentro da cela de um prisioneiro. Vocês precisarão se acostumar a viver sem resultados e sem esperança. Trabalharão por um período, serão pegos, confessarão e morrerão. Esses são os únicos resultados que irão ver. Não existe possibilidade de alguma mudança perceptível ocorrer durante nossa existência. Nós estamos mortos. Nossa única vida verdadeira está no futuro. Tomaremos parte dele como punhados de pós e lascas de osso. Mas a que distância esse futuro está, não se sabe. Podem ser 1000 anos. No presente, nada é possível, exceto ampliar aos poucos a zona de sanidade. Não podemos agir de modo coletivo, apenas espalhar nosso conhecimento de indivíduo em indivíduo, geração após geração. Com a polícia do pensamento, não há outra maneira. Parou e consultou o relógio pela terceira vez. Está quase na hora de você partir, camarada, disse para Júlia. Espere. Aquele decantador ainda está cheio até a metade. Encheu os copos e ergueu o dele pela haste. A que brindaremos dessa vez? Indagou, ainda com uma leve ironia. A confusão da polícia do pensamento? A morte do grande irmão? A humanidade? Ao futuro? Ao passado, disse Winston. O passado é mais importante, concordou O'Brien gravemente. Esvaziaram os copos e um momento depois Júlia se levantou para sair. O'Brien retirou uma pequena caixa do alto de um armário e entregou a ela um tablete branco e achatado, recomendando que o pusesse sob a língua. Era importante, ele falou, não sair cheirando a vinho. Os ascensoristas eram muito observadores. Assim que a porta se fechou atrás dela, ele pareceu se esquecer de sua existência.
Deu mais alguns passos e então parou. Há detalhes a resolver. Presumo que vocês tenham um esconderijo de algum tipo. Winston explicou sobre o quarto, acima da loja do Sr. Charrington. Isso vai bastar por enquanto. Mais tarde, providenciaremos outra coisa para você. É importante mudar o esconderijo com frequência. Enquanto isso, vou lhe mandar uma cópia do livro. O'Brien, Winston reparou, parecia pronunciar as palavras como se elas estivessem em itálico. O livro de Goldstein, você entende. Assim que possível. Pode levar alguns dias até que eu consiga um exemplar. Não existem muitos, como você pode imaginar. A polícia do pensamento os caça e destrói quase tão rápido quanto conseguimos produzi-lo. Faz bem pouca diferença. O livro é indestrutível. Se a última cópia sumisse, nós o reproduziríamos quase palavra a palavra. Você leva alguma pasta para o trabalho? Em geral, sim. Como ela é? Preta, muito gasta, com 2 tiras. Preta, 2 tiras, muito gasta. Bom, um dia no futuro próximo, não posso lhe dar uma data certa. Uma das mensagens em seu trabalho matutino conterá uma palavra impressa com erro e você precisará pedir uma repetição. No dia seguinte, irá trabalhar sem sua pasta. Em algum momento do dia, na rua, um homem vai tocá-lo no braço e dizer: Acho que você deixou cair sua pasta. A que ele lhe entregar conterá uma cópia do livro de Goldstein. Você devolverá em 14 dias. Ficaram em silêncio por um momento. Restam alguns minutos antes que você tenha de ir, disse O'Brien. Vamos nos ver de novo, se é que nos encontraremos. Winston olhou para cima, na direção dele. No lugar onde não há escuridão? Indagou hesitante. No lugar onde não há escuridão, respondeu O'Brien, como se reconhecesse a alusão. E, nesse intervalo, há algo que você queira dizer antes de ir embora? Algum recado? Alguma pergunta? Winston pensou. Não parecia haver nenhuma pergunta que quisesse fazer, nem o menor impulso de verbalizar alguma frase feita para causar impacto. Em vez de algo diretamente relacionado a O'Brien ou à Irmandade, veio-lhe à mente uma espécie de imagem composta do quarto escuro, onde a mãe passara seus últimos dias. O quartinho acima da loja do Sr. Charrington, o peso de papel de vidro e a gravura de aço na moldura de jacarandá. Quase aleatoriamente, ele disse: Você alguma vez ouviu uma velha rima que começa com laranjas e limões de baixa acidez? Cantam os sinos de São Dinamarquês? De novo O'Brien assentiu. Com uma espécie de mesura grave, completou a estrofe. Laranjas e limões de baixa acidez. Cantam os sinos de São Dinamarquês. Passe para cá um dinheirinho. Estamos na igreja de São Martinho. Quando eu lhe pagarei, cantam os sinos de Old Bailey. Um dia serei rico, acredite. Cantam os sinos de Shoreditch.
Você conhece o último verso? Sim, conheço. E agora receio que esteja na hora de você partir. Mas espere, é melhor eu lhe dar um daqueles tabletes. Enquanto Winston se levantava, O'Brien estendeu o braço. O aperto forte esmagou os ossos da mão de Winston. À porta, ele olhou para trás, mas O'Brien já parecia estar no processo de expulsá-lo da mente. Aguardava sua saída com a mão no interruptor que controlava a teletela. Além dele, Winston conseguia ver a escrivaninha com a luz esverdeada e a fala escreve e as lixeiras de arame transbordando de papéis. O episódio estava encerrado. Dali a 30 segundos, ocorreu-lhe. O'Brien retomaria o importante trabalho em benefício do partido, interrompido momentaneamente.